Então, gente, a gente vai fazer um exemplo de desenvolvimento no aplicativo que foi desenvolvido em React Native. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é analisem a documentação que está na wiki e leiam com bastante atenção antes de começar. Esse fluxo vocês já devem conhecer, que é o fluxo que originou os mockups que estão aqui no Figma. Então, essa parte toda vocês já devem conhecer, mas deem uma olhada e também olhem as orientações que a gente botou aqui de Git Flow, de padrões de commit. Tudo isso aqui é importante que vocês vejam antes de começar. Como vai funcionar o Code Review, coisas do tipo. Explorem, tem outras abas aqui de requisitos, de configuração, como tu pode começar. Então, podem explorar isso. Eu vou criar aqui desde o início, para mostrar para vocês. Vou criar um branch, só de exemplo, né? Vocês sigam daí os padrões, quando tiver uma task certinha. Aqui no README temos as instruções para instalação do projeto, configuração de ambiente. Então, por favor, também executem esses passos e qualquer coisa entre em contato. Aqui a gente já está considerando que esses passos foram feitos, tá? Qualquer problema que vocês tenham em relação a essa configuração aqui, entre em contato com a gente separado. E a gente resolve caso a caso. Então, você já clonou o projeto, você já tem instalado todas as dependências. Então, a gente vai partir deste princípio. Vamos criar um branch, então. Você vem aqui, new branch. Vou colocar o nome de sample. De onde que a gente cria? Da dev, porque o master vai ter só o código que tiver em homologação, tá? Ele tem, a princípio tá igual a dev, mas mais pra frente vai ter uma diferença, então criem sempre da dev. Crio o branch. Sample 1. Então, esse branch agora tem todo o código que tinha no branch dev, e a gente vem então aqui, um git status aqui, não tem nada, estava na dev também. Aí eu vou dar um git pull. Ó, apareceu ali que a gente criou um novo branch. Vamos ir para ele então para começar a desenvolver. Estamos nele. Vocês podem ver que troca ali do ladinho também, se vocês ficarem com alguma dúvida, dá um git status também, mostra as alterações que vocês possam ter feito. Vou explicar primeiro a estrutura do projeto, tá? A gente separou em algumas pastas. Então, o primeiro que tem fora aqui do service, por exemplo, a gente tem esse arquivo, que é onde ele é a primeira parte que é executada quando o aplicativo é aberto. Então, essa parte aqui vocês não vão precisar mexer, é só para ele reconhecer a aplicação, certo o nome da aplicação. Então, isso aqui provavelmente nunca vai precisar ser mexido durante o projeto. A parte que vocês vão mexer provavelmente é aqui, ó. A gente tem a app, uns erros aqui. Esse código aqui que vocês precisam se familiarizar principalmente. Claro, deem uma olhada. Aqui ficam as nossas listas de dependências, ó, que é a configuração do nosso projeto. Quando vocês dão um npm install, é isso aqui que instala. Daqui que eles tiram essas informações. Mas o principal aqui, então. Aqui na app, vocês podem ver, a gente tem essas duas stacks aqui, que fazem a nossa navegação. A gente tem, por exemplo, agora, a home e a empty screen. A gente tem só essas duas e a gente vai criando outras telas, né, ao decorrer do projeto, de acordo com a necessidade. Então, ali sim, vocês vão mexer bastante. Vamos começar então criando um componente. Eu acho que
primeira parte, para vocês entenderem mais ou menos. Deixa eu pegar. Quando vocês instalam o aplicativo, ele já fica salvo aqui, né, na VM de vocês. Então eu posso abrir aqui ele só não vai estar atualizando enquanto eu não estiver rodando, né. Mas eu posso abrir e testar rapidinho para mostrar uma coisa, por exemplo. Isso aqui, ó, só para mostrar para vocês. Vocês podem ver essa tela, ela tem uma navbar, tem esses inputs aqui, tem um botão, tem um icon, tem o texto. Então, cada uma dessas coisas são componentes. Essas micro partes de uma tela, de um fluxo todo, são componentes. E a característica maior dos componentes é serem reutilizáveis. Então, a gente tenta fazer sempre um componente para que ele possa ser utilizado em outra tela. Por exemplo, eu fiz esse input aqui, eu criei, qual é o nome que eu botei? Input code, ele é 1, tem esse code entry aqui, que aí esse aqui é um container. Ele tem, vou explicar também já o contexto de container. Então, o componente, essa micro partezinha da tela. O container, ele geralmente é um conjunto de componentes. Aqui ele já tem uma funcionalidade por si só. O componente, a gente tem aqui, por exemplo, um botão, que é esse primeiro que está aqui. A gente tem esse input code aqui, que também por si só ele não faz muita coisa, sabe? O que faz mesmo é o componente, geralmente, que é componente, nesse caso aqui, se eu consigo. Não, mas enfim. É esses 4 aqui, é um componente, que é esse code entry aqui que a gente tem. Ponto .tsx, porque a gente está usando o TypeScript, e o TSX significa que a gente possibilita a gente escrever em JSX, que é padrão de React, né? Vocês devem ter visto nos estudos. Então, aqui a gente tem essa parte, esse arquivo aqui, que vocês vão ver nessas pastas aqui, screens, containers, components, é um index, ele só exporta os componentes que estão aqui. Para quê? Para que quando a gente utilize eles, por exemplo, esse empty screen aqui, por exemplo, a gente pode fazer o import numa linha só. Esses dois aqui, por exemplo, que não estão naqueles index que a gente não exportou, pode ter arquivos de diferentes funcionalidades, né? A gente optou por não exportar, mas aqui tu vê que a diferença, tu teria que importar um por linha, é só para nos facilitar mesmo. Então, esse index aqui, sempre que a gente criar um componente, um container ou uma screen, a gente coloca neste index, da mesma forma que está aqui, só troca os nomes, e a gente vai poder exportar todos da mesma forma, para a gente manter esse padrão. Vamos começar, então? Vamos criar aqui um arquivo novo, new file, e vamos ver que vamos criar um botão, que tem ali um exemplo, mas para vocês entenderem como ele foi criado. Button.testx. Então, a gente começa. O React Native é uma biblioteca que importa o React, então a gente começa importando o React. Bom, React, isso aqui é sempre padrão, também vocês nunca vão mudar. E a gente começa aí a poder importar as outras coisas. Por exemplo, a gente vai fazer um botão, a gente precisa ter conhecimento da API do React Native, né? O que tem que já tem disponível que pode nos ajudar. Então, eu vim aqui, React Native, a documentação oficial. E aqui é a página que tem todos os exemplos, né? Vocês podem testar muita coisa aqui, ó. Se vocês quiserem colocar na tela, vocês já testam. Aí tem button aqui, por exemplo. Mas a gente não vai usar ele, porque esse botão aqui ele já vem com uma série de estilos pré-definidos. A gente quer fazer um botão no estilo que a gente pode fazer esse aqui, ó, por exemplo.
que a gente tem por enquanto esse. E a gente faz esse segundo, que tem um estilo diferente. Não necessariamente, a gente pode fazer qualquer um, mas esse aqui já tem estilos pré-definidos. A gente vai usar Touchable Opacity, que é já disponível na API do React Native aqui. Touchable Opacity. Daí tu vê os exemplos também. Ó, esse aqui é o componente, ele possibilita que tu pressione e ele tem um callback, que é esse onPress aqui, ele te retorna. E tu pode tomar uma ação após tu clicar. Basicamente isso. Então a gente vai usar esse aqui para desenvolver o nosso botão com o estilo pré-definido. Então vamos começar importando esse importa de React Native. Ó, vê que ele vai aparecendo as opções para ti. Ele vai ficando dessa cor enquanto tu não tá usando. É sempre importante também, se importou ou não for usar, já remove. Começando então const, a gente vai declarar o componente, o nome dele, button, 2 pontos aqui já da sintaxe do TypeScript, né? A gente vai botar react.fc, porque é um componente funcional. A gente vai botar as props aqui também, já vou explicar, mas é só porque a gente vai precisar receber informações. Para um componente ser reutilizável, a gente precisa receber algumas informações de fora dele, e essas informações a gente recebe pelas props, que nos ajudam a fazer isso. Que são nada mais que os parâmetros da nossa função, né? Essas props. Então tá assim. Aqui acontece, não tô fazendo nada. Então a gente vai botar um return aqui, porque a gente botou entre chaves, já que a gente vai provavelmente ter algum. Não, vou fazer mais simples, porque a gente não vai ter nenhuma lógica aqui ainda. A gente pode botar direto. Então, se tivesse lógica, se fosse fazer um if, por exemplo, que aqui nesse botão aqui a gente tem um if aqui dentro, ó, internário, daí a gente precisaria usar essas chaves. Neste caso, não precisa. Aqui tá no arquivado, esse aqui. Então tá. A gente vem aqui e a gente vai usar aquele componente ali que a gente importou, Touchable Opacity. E dentro dele, ele é um componente, aí isso tem que ser conferido sempre na API, que ele recebe um children. Então, ó, ele tem alguma coisa dentro que é passado dentro dele. A sintaxe é essa, né? Tu abre aqui e fecha essa tag aqui. E dentro dele vai o children. Ó, usei o text aqui, por exemplo. Eu só copiei de lá. Tá pedindo para botar. Se vocês tiverem configurado a S-Lint, ele já vai corrigindo esses probleminhas de sintaxe. Aí o text, por exemplo, o text também é do React Native, então a gente tem que importar. Ele também é da API. Ok? Isso aqui já vai aparecer alguma coisa, provavelmente. A gente não vai fazer todo o componente, mas só para terem uma ideia mesmo. A gente tem que exportar também. Se não exportar, esse componente não é acessível fora daqui. Export default button. Salva. Vou botar essas próprias aqui para vocês. Vamos fazer assim primeiro, sem nada. Acho que é mais fácil. Depois a gente insere para vocês verem o que faz essas próprias, qual é a diferença. Mas enfim, tem o componente aqui, tá? E agora, como é que eu faço ele aparecer na minha tela? Eu venho aqui, tem o nomezinho dele. Lembra do index? A gente vai colocar ele aqui no index. Ordem alfabética, então esse vem primeiro, esse aqui tem o P. Export default.
as phone. Aqui. Tá exportado. Mas eu ainda não usei ele em lugar nenhum, né? Então a gente vai usar aqui no screen. Vamos colocar aqui na principal mesmo. Pode ser. Ó, que tem aquele outro botão que é o que aparece na nossa tela. Ó. Eu não tô rodando o projeto ainda, tá? Mas esse aqui é o botão que aparece na tela. O ideal, aí eu vou mostrar já para vocês. Faz a alteração, já testa para ver o como é que tá acontecendo. Então tá. Vamos colocar aqui. Vamos importar. A gente vai usar ele aqui, a gente importa. Aí como ele tá nos components aqui, a gente pode importar ele aqui direto. Por quê? A gente já botou lá ele nesse nosso index aqui. Opa. Nesse aqui. Mesma sintaxe do que de outros componentes, ó. Só que ele não recebe nada, né? A gente, por enquanto, deixou ele fechadinho, ele não recebe nenhuma informação. E esse aqui é o button. Vamos ver isso aqui funcionar na tela? Estou aqui para Android. Então, npm run dev android, que a gente vai digitar. E ele vai instalar, se já não tiver instalado o aplicativo, e rodar o bundle também, para que essas alterações que a gente faça executem já na nossa aplicação. A gente espera um pouquinho. Lembrando, nesse passo, vocês já instalaram as dependências, seguiram aquele passo a passo que já está pré-definido, que já está definido no nosso repositório, né, no GitLab. Espera um pouquinho. Estou usando aqui o próprio terminal do VS Code, aqui em cima. Rodou. Agora ele vai abrir, ó. Tá abrindo. Posicionar meio que assim, para você ficar fácil. Para ficar vendo a tela ao mesmo tempo. Ó, iniciou a aplicação. Agora sim. O que eu fizer de alteração, então, o que eu aconselhei, inclusive, para vocês, é que testem esse código aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um estilo description. Eu venho aqui, já tem um texto, né? Ponto, ele já vai mostrar as possibilidades, ó. Botar outra. Ah, acho que é a mesma, tem a mesma cor. Vamos botar aqui. Ó, trocou ali para o mesmo verdinho que a gente usa. Aí aqui estão todas as cores que a gente usa padronizadas, né? Que estão salvas no arquivo. Daqui a pouco eu mostro. Então, só para entender, ó, a gente renderizou a aplicação e aqui já tem aqui, ó, Press Here, que é o que a gente tem nesse nosso botão. Ó. Se a gente der um Ctrl clique, ele vai para o componente e abre aqui do lado. Press Here. Se eu botar aqui, pressione, por exemplo, ó, vocês veem ali que já dei um Ctrl S, tá? Ctrl S ele já dá um refreshing aqui e já atualiza. E tá ali o botão. Ele não faz muita coisa por enquanto, mas já é um botão que está na tela, a gente já está utilizando. Agora, vamos voltar ali para o código do botão. Fecho aqui. Esse botão. Para que serve as props, então? Eu acho que é importante essa parte explicar. Então, são as informações que eu vou poder customizar, que eu recebo de fora, que vai fazer
o componente ser reutilizável mesmo. E por conta do TypeScript, a gente define aqui numa interface ou só num type mesmo. Neste caso aqui foi numa interface que a gente está estendendo outra, né? A gente está usando um componente externo, então ele também tem tipos já pré-definidos, e a gente usa esses tipos para que todas as propriedades que ele já tinham sejam estendidas para nossa interface que a gente está definindo aqui. Então eu vou copiar aqui, porque é um botão também, exatamente a mesma coisa. Ops. Isso aqui tem que importar, né? Que é de fora. E aí, o que a gente vai acontecer? A gente vai definir. Aqui que a gente define que aquelas props, esse nome que tá aqui em cima, diz respeito a este componente. Bota aqui entre maior e menor. E aqui a gente recebe a informação propriamente dito. Então a gente pode botar aqui a listinha disable e title, por exemplo. Disable não vamos usar agora. Mas tem as tipagens que tu pode usar qualquer tipo de dados que está disponível na API do TypeScript. TypeScript, daí vale a pena ver a documentação depois também, a gente já tem na nossa wiki. Aí eu vou dar aqui o title. Olha, já reconhece. Se eu não usar isso aqui, só para vocês entenderem, ele fica dando erro ali, ó, porque é um tipo que não está definido. Então ele fica perguntando. Essa é basicamente a diferença do TypeScript, se a gente não fosse usar, ele ia deixar a gente mais livre, assim, em tipagem, a gente não precisa botar, a gente precisa usar prototypes, mas não é tão rígido, né? A gente tem como o TypeScript ficar mais difícil de burlar. Então tá, a gente definiu que a gente vai receber um título. Tá, o que a gente faz com esse título? Esse título é a informação que a gente vai receber de fora. Então a gente copia, tem que ser esse mesmo nome, e ele é uma variável, a gente bota entre chaves e ele fica em um lugar. O que vai acontecer? A gente vai dar um refresh. Ó, sumiu o título aqui. Por quê? Porque agora a gente está usando uma variável, essa variável não tem nada. O que a gente vai fazer? Voltamos na tela que a gente estava usando. Ó, aparece um erro aqui. A gente não botou a própria title que a gente definiu aqui no button. Por que ele está pedindo? Porque quando a gente não bota a interrogação, quer dizer que é required. Então, se a gente tirar aqui, obrigatório. Se a gente coloca, não é mais obrigatório. Coloquei, por exemplo, ele vai parar de dar erro ali. Ó, parou. Só que aí vai muito do que a gente quer fazer com o componente, né? Por exemplo, um botão, eu quero realmente que tenha um título. Não vou fazer um botão, neste caso aqui, um botão sem nada. Então, eu só tenho que passar, ele vai indicando, tu começa a digitar, já te indica. E aí eu passo qualquer valor. Vamos botar pressione, que é o que estava antes. Ó, voltou ali. Qual é a diferença de esse botão ser reutilizável? Porque agora a gente passa aqui qualquer coisa, blá, 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 blá. Ó, e ele já recebe ali. Ah, cliquei sem querer. E isso, como a gente está estendendo as propriedades, por isso que tem que estar sempre cuidando. Vou dar um Ctrl clique aqui também, a gente acessa todas as propriedades desse componente, que é o componente que a gente importou, né? Pode olhar já direto na documentação, para não confundir com ali. Então, aqui na API, ó, a gente tem todas as props que a gente pode usar. Deixa eu ver um exemplo aqui que eu posso... Sective test aqui. Pode ser. Ó, é uma prop que está disponível na API, então a gente pode usar. A gente usa aqui no Touchable Opacity. A gente usa as próprias do mesmo jeito, bota ela igual. Aí só varia o tipo que ela aceita. Que no caso dessa própria aqui, ela aceita números. Não é required. Se fosse, ia dar erro, né? Então, vamos colocar o padrão desse aqui já é 0.2, então pra gente sentir uma diferença. Primeiro eu vou pressionar ali, sem vocês... Ó, vê que o texto quase some quando a gente aperta, porque a opacidade está em 0,2. Se eu botar
0.9, bem mais perto do 1, ó, viu que deu diferença? Então, assim, essas props a gente vai usando para manipular o componente, basicamente. E se a gente quer botar estilo nesse componente, a gente vai usar o Style Sheet do React Native. Deixa eu pegar aqui no botão aqui que já tinha. A gente também importa ele. Ele faz com que reconheça essas definições de estilo que a gente cria o estilo para o nosso componente. Então, por exemplo, sempre em ordem alfabética, aqui em cima, na hora de importar. Ó, dei um fix nos problemas de int. Copiar isso aqui, só porque eu tô com preguiça de digitar. Ah, vai dar erros, por quê? Porque isso aqui não, nada está sendo usado aqui, blá blá blá, então a gente tira, deixa só o básico. Ó, o nome dessa variável é styles. O que a gente vai definir aqui? A gente bota aqui como que a gente vai chamar. Vou chamar aqui de button. E aqui são os estilos. Cada componente da API aceita diferentes tipos de estilos. Por isso que tem que estar sempre de olho na documentação. Ó, style. O que aceita de style? View style. Então, todos os estilos que estiverem na view, ó, aí ele herda também. E assim a gente vai indo. Aí tem todos aqui, ó, os componentes da API. Ó, view. Dizia que é o componente mais básico, que é só para encapsular as coisas. Ele recebe bastante, tem bastante estilo e bastante próprio. Basicamente isso. Tá, então aqui a gente, por exemplo, vamos colocar nesse button um background color. Botar red mesmo, só para testar. E a gente usa como? Tem aqui uma prop que a maioria dos componentes tem, se não todos têm do React Native, é a própria style. A gente passa estilos para nome. Então a gente vai botar styles, que é o nome da variável do style sheet que a gente definiu ali. Style sheet create aqui. Ok. E button, que é o nome que a gente definiu aqui. Prontinho. Olha lá. Ele tá vermelho. E aqui a gente pode fazer uma série de definições. Outro aqui já vai te indicando. For the radius, por exemplo. Tá 20. Tá vírgulazinha pela sintaxe. Ó, foi ficando. Tá, tá 100. E uma dica minha, quando vocês tiverem, botei uma coisa na tela, não sei se está aparecendo, bota um background color vermelho para aparecer, bota uma outra cor, bota um amarelo para te ver que está funcionando, né? E daí tu consegue saber, tô com dificuldade de posicionar, aí tu vai ali, bota uma cor e tu vai ver exatamente que espaço ele está ocupando, onde que ele está. Então é basicamente isso, gente. Você aí fez isso aqui, tu já pode usar o componente, se a gente quisesse usar esse componente em outra tela, a gente sempre poderia botar um título. Claro, o mais útil aqui no botão, se o botão a gente clica não faz nada, né? A gente passar a gente tem um callback, né? Que seria igual tem nesse botão aqui, ó. Callback. Aqui a gente passa com esse operador, a gente espalha spread operator, e a gente passa todas as próprias para dentro desse componente. Então, eu defini essas aqui no tipo, o resto mais que vier, eu passo para ele. Por quê? Porque a gente tem o OnePress, ó, que nos possibilita navegar para outra tela. Então, quando eu pressionar, vou navegar para outra tela. Então, isso só vai acontecer porque já é uma prop, que já vem do Touchable Path. Então, a gente não precisa definir de novo, a gente só passa ela para cá. Ok? E esse que a gente quer usar e outras extras que a gente queira definir, a gente define aqui
a nossa interface e usa normalmente. Bota uma lógica aqui para ela, por exemplo. Ó, se ele tiver disable, ele vai renderizar. Ele carrega esse styles, esse style que está definido ali embaixo. Ó. Se não, ele vai carregar esse style que é definido ali embaixo. E esse button style, a gente passa aqui. A gente usa aqui os colchetes quando a gente quer definir mais de um, né? Tem dois estilos aqui sendo definidos ao mesmo tempo. Acho que é isso. Ó, só para mostrar para vocês, a aplicação que vai renderizar quando vocês testarem o aplicativo é essa aqui. Ó. A gente insere o código, tem o scroll view, que eu deixei numa tela de exemplo, e vem para essa tela aqui. Que é uma tela que esse empty screen aqui é para servir de exemplo mesmo, para usar ela para fazer outras telas, tá aqui o código dela. Copia e vai mudando os atributos e faz outra tela quando precisar, tiver na tua task. Aqui no Utils a gente tem as cores que a gente está usando. Nada impede se a gente precisar outra cor que não tiver aqui, vem aqui, coloca, não tem problema. Mas a gente tenta fazer o mais parecido possível com o que está no Figma para evitar problema, complicação, né? Então tu quer ver splash screen, não? O que a gente tem ali são essas duas telas aqui, né? Então, parecidas. Não vão ser finalizadas ainda. Mas, por exemplo, quero saber qual a cor desse botão, ó. Tem aqui. Clico do ladinho. Mas já tem o nome dela lá, já tem a cor aqui, eu comparo. Ó. Tem aqui. Tá? Então, essas cores já estão aqui, ó, é a mesma cor. Então, utilizem esses arquivos aqui, de sizes e colors. Sizes tem um pouco menos, a gente vai definindo com o tempo. Mas, para a gente ter um padrão e não precisar a gente estar escrevendo, e daí se a gente tiver que mudar, a gente tem que mudar em tudo, ao invés de mudar só em um arquivo. Quanto mais a gente reutilizar, melhor. Ok? Ó, aí tá aqui o componente que a gente criou. Se eu fosse enviar isso aqui para o repositório, eu venho aqui dar um git status. Ó, dá um git add espaço ponto, git commit, aí foi o que a gente fez. Ah, aqui ó, tem o lint também. Que a gente pode rodar antes de ver se tá tudo certinho. Não tem nada para arrumar, provavelmente vai apontar um warning ali que tem dessa cor. Entendeu? Aqui ó, warning. Aí ele já avisa, né? Se a gente quiser, a gente só arruma aqui, porque a gente tá usando uma cor que não tá no nosso arquivo. Colors. Ponto. Aqui ele parou de rodar, tá? Por isso que eu não. Se eu não Ctrl S, não vai. Status. A gente vê aqui do lado. Tá aqui, já tem um commit aqui. Vou fazer o commit desse. Só para critério de exemplo. Ó. Tem um commit esperando. Faço um git push. Login de cada um. Daí tu vai colocar o teu, tua senha. Pronto. Tendo isso, a gente vem aqui no repositório. Ó, o branch que a gente criou. Tem aqui, vamos atualizar. Ó, create button component, que foi o que a gente fez. E a gente vem aqui e olha o código, tudo que a gente alterou. E é por aqui que a gente vai fazer o code review. Então, tu finalizou, vamos digamos que tu acabou de... Era isso que eu tinha que fazer, o teste que era esse.
Então, a partir daqui, tu cria um merge request no teu branch, tá? Para ficar... Deixa eu só me lembrar aqui. Que eu tenho que vir... Aqui no app. Branches. Ó, esse branch aqui pode apagar, mas não recomendo, né? Se tu quer subir um merge request, não pode apagar, senão acabou todas as merge request. Aí bota uma descrição aqui, nesse caso create sample, e aí tu coloca a ti mesmo, sai nada, tu coloca no milestone, não temos por enquanto. Aí já terminou tudo mesmo? Bota, vou criar aqui já, ready for review, que daí a gente já coloca. Ó, que daí tu marca. Marca que ela tá pronta para revisar já. Ó, tá vendo? No caso, vocês não vão precisar criar, né? Deixa eu vou... Vai estar disponível o que eu criei agora. Sim. Deleta quando for almejado, mas quais os commits? Não precisa. Enquanto seria o ideal. E tem que ainda dá para ver as mudanças, dá para a gente comentar aqui. Vamos submeter o merge request. Como é que ele vai ficar? Quando submete o merge request, ele fica aqui em cima. Então, a gente vai revisar. Depois de revisado, a gente vai mergear. Enquanto isso, ele não vai poder, ainda não tá no branch dev, né? Tá só no branch. Depois do merge, a gente vai botar o código disponível. E é isso então, qualquer dúvida, estamos à disposição.